O que muita gente tem falado, como é que está a situação hoje na Europa. Acho que é importante você que quer morar em Portugal, entender um pouco melhor sobre tudo que está acontecendo, antes de você tomar essa decisão. Eu sou Marcos, eu estou em Portugal há quase 9 anos e a gente vai falar hoje sobre a situação na Europa aqui em Portugal. Aí o seu like, se inscreva no canal que você não vai se arrepender, porque aqui eu trago informações e vai entrar vários vídeos que são muito interessantes, principalmente para você que quer morar na Europa, para você poder entender. Por isso que é importante que você deixe o like e se inscreva no canal. Bom, a Europa, gente, eu tenho analisado tudo que vem acontecendo e penso que hoje as pessoas que querem morar na Europa precisam analisar tudo que está acontecendo em todos os países, para que depois você consiga tomar uma decisão e analisar aquilo que é melhor para a sua vida, ok? Eu analisei aí basicamente em torno de uns 10 países e o que eu percebi é que a Europa nesse momento ela tem um problema muito sério. Todos os países está complicado para você conseguir casa, todos os países o custo aumentou muito, todos os países você vai ter dificuldades financeiras se você não tiver uma estratégia. Obviamente que tem aqueles países que pagam um pouco mais, os países que estão ali no norte da Europa, tal, você consegue ganhar mais. Só que o problema é que se você colocar no lápis, né, e se você for fazer a conta, dependendo do país, vai dar na mesma. Exemplo, muita gente está querendo viver nos Países Baixos. Só que Países Baixos ele tem um grande problema que é a habitação. Você não consegue achar casa. Tanto Amsterdã, Rotterdam, você não acha nada. E as cidades que são mais afastadas se torna muito mais difícil para você conseguir arrumar emprego. Mesmo assim, as pessoas estão indo para lá, ok? As pessoas estão tentando. Muita gente vai para lá para morar em quarto, aquela coisa tal. Só que, se você colocar no lápis, né, o custo desses lugares, você vai perceber que a sobra está sendo muito, muito menor. Ou seja, você pega Portugal, que tem um salário de 920, só que a habitação aqui é 1.000. Ou seja, só a habitação já cobriu todo o salário e você não consegue fazer nada com o dinheiro. Muita gente diz que não. Só que a verdade, gente, que essas pessoas que dizem isso já estão há muito tempo aqui morando em Portugal. Eu poderia falar isso, né? Porque, um exemplo, eu moro em Lisboa e não existe arrendamento pelo preço que eu pago aqui, numa média de 800 euros. Hoje você pode até achar, mas vai ser muito difícil. Então, a Europa, ela hoje está numa situação que para você poder sair hoje do Brasil para poder morar em qualquer país da Europa, você tem que analisar tudo do país. A segurança social, como é que está o desemprego, como é que funcionam os trabalhos, como é a lei de trabalho, né, a lei laboral, como que é as leis em caso de você ficar desempregado, quais são os benefícios durante esse prazo de desemprego, o que você vai ter de benefícios e o que você não vai ter de benefícios, quais são as garantias, como estão as taxas gerais, né, de tudo que você vai ter que pagar para poder viver nesses países, como que é a saúde pública desses países, como que é todo o sistema, ok? Porque se você não souber disso, depois você vai ter muita surpresa, porque muita gente faz o quê? Muita gente está indo só pelo salário. Por exemplo, a Bélgica paga 2.000 e tal. Ok, a Bélgica paga 2.000 e tal. Mas aonde você vai morar na Bélgica? Como você vai morar? Qual é a sua qualificação? Qual idioma você tem? Tudo isso vai fazer uma grande diferença para você conseguir morar nesses lugares, entendeu? Além disso, tem a questão que eu vejo muita gente também ilegal tentando morar nesses países, mesmo estando ilegal. Gente, não aconselho ninguém a fazer isso, porque nem com o documento tá fácil. Imagine você sem estar com o documento. Além disso, a gente tem o fator da guerra, onde os valores subiram absurdamente. A gente não sabe por quanto tempo ainda que vai durar essa guerra. A gente não sabe o que vai acontecer na Europa. Então, assim, independente de onde você vai morar, independente de onde você vai viver, independente do que você vai fazer, você precisa analisar essa questão também dos custos gerais desses países. E o que eu tenho percebido, cara, é que, na verdade, tá dando quase tudo na mesma. Eu acho que só alguns países que saem na frente. Pelo que eu vejo aqui na minha pesquisa, eu vejo muita gente reclamando da Alemanha. Só que a Alemanha é um país que, se você ficar desempregado, você não fica sem dinheiro. Ou seja, eu sei que é difícil a gente falar isso, só que quando você vai pensar em morar em outro país, você tem que pensar nisso sim. Por quê? Porque se você pagou tudo, se você tirou visto, se você fez a sua parte, você tem que lembrar que se acontecer lá na frente de você ficar desempregado e não conseguir arrumar emprego, todo o seu investimento vai pro buraco porque você não vai ter retorno nenhum. Tem alguns países que trazem esse retorno, que é o caso da Alemanha,
que é o caso da Bélgica e mais alguns outros países que ainda têm uma segurança social muito forte nesse sentido. A França, apesar da França ter um salário menor, apesar da França estar passando por alguns problemas, por algumas questões imigratórias, a França tem um excelente sistema da segurança social. Em questão de trabalho, os contratos de trabalho, a França traz estabilidade. Então, assim, apesar dela pagar menos, muita gente vive na França, faz a vida na França, ganha dinheiro na França, traz muito dinheiro para Portugal. Inclusive, eu tinha alguns vizinhos que eram portugueses na Póvoa de Varzim e todos moraram na França e compraram casa aqui em Portugal, vivem entre Portugal e entre a França e estão muito bem. Então isso depende da sua profissão, do que você vai fazer, daquilo que você pretende e daí por diante. Agora, por que eu decidi falar sobre isso hoje? Porque muita gente está romantizando a Europa. E a Europa, ela não é o que as pessoas estão achando. A Europa, ela já foi muito boa. Hoje já não é mais, gente. Hoje a Europa está cheia de problemas, cheio de situações para poder serem resolvidas. Muita gente que está vivendo na Europa está sem documento, muitos problemas sociais em vários países da Europa, como é o caso de Portugal e alguns outros países que também estão assim. Então não fiquem nessa ilusão de que a Europa é o sonho encantado e que o Brasil é o pior país do mundo. O Brasil, a gente sabe qual é o problema. Na minha opinião, o grande problema do Brasil é a violência. Só que ainda, dependendo da cidade que você morar, você pode ter menos problemas do que, de repente, você largar tudo no Brasil, vender tudo e querer morar na Europa, sem conhecer a Europa, sem entender as dificuldades da Europa, sem saber que você vai ter que aprender outro idioma e daí por diante. Porque Portugal, ele já tá cheio. Portugal não tem espaço mais para nada. Apesar das pessoas insistirem em falar o tempo todo que tem, a gente que tá morando aqui sabe que não tem. Como eu tenho visto aí pessoas que fazem vídeos para poder até falar de vagas de trabalho, tipo, olha, essa empresa tá contratando um contrato sem termo. Cai na real. Caiam na real, vocês acham que aqui você vai conseguir um contrato sem termo, sendo que você ainda nem chegou no país, você tá no Brasil e as pessoas acreditam nisso. Nem a gente que tá morando aqui consegue contrato assim. Só que não adianta a gente querer falar, não adianta a gente querer ensinar e não adianta a gente querer se intrometer porque as pessoas não aceitam ouvir a verdade. Só que eu vou falar aqui um papo reto e rápido. A Europa hoje só vale a pena para aquela pessoa que tem grana, que tem qualificação, que tem idioma, ou então para aquela pessoa que já está há muito tempo. Para começar hoje na Europa, você precisa analisar o país, porque todos os países têm alguma coisa acontecendo. Todos os países têm algum problema. Se, de repente, a Alemanha pagar bem, mas ela vai ter outros problemas. Tem um vídeo aí de um alemão que ele não quer mais morar na Alemanha, porque a Alemanha tá suja, porque a Alemanha é isso, porque é aquilo, porque as pessoas, basicamente, vão morar na Alemanha para poder ganhar benefícios e outras coisas mais. Só que a gente sabe que, na verdade, obviamente, para ele não tá bom. Só que para uma pessoa que vem de um país onde as coisas não funcionam, ainda é uma grande vantagem você morar em lugares como na Alemanha. Ah, mas tem muita taxa, mas tem muitos impostos, mas tem isso, mas tem aquilo. Só que essas taxas, você vai receber alguma coisa em troca. O caso, imagina, eu paguei 2 anos segurança social no último emprego que eu tava e eles não renovaram o meu contrato. Agora eu tô desempregado, quase 6 meses, daqui a pouco já acaba o meu subsídio de desemprego. E se eu não arrumar outro emprego, eu vou ficar sem receber nada. Se fosse na Alemanha, isso não ia acontecer. As pessoas só sabem criticar e falar coisas do tipo assim: ai, quer morar no meu país? Mora, mas não tem direito a receber subsídio. Gente, se você mora no país, se você paga segurança social e se você tá pagando impostos, você tem direito como todo mundo. Você tá pagando. Não existe isso. Eu tô pagando e não vou receber, e esse dinheiro que eu paguei vai para onde? Para outras pessoas, sendo que eu também trabalhei e eu também mereço receber, né? Só que as pessoas não entendem que as pessoas ficam velhas, que o tempo passa e que muitas coisas podem acontecer durante esse tempo. E aí você tem que analisar isso. Quais são as garantias hoje que Portugal traz para a sua vida em um caso de emergência? Quais são as garantias? Eu tô vendo um monte de gente indo para a Espanha. A Espanha realmente, ela tem um excelente custo e benefício, dependendo da cidade que você for morar. Só que a Espanha não tem uma segurança social que vai te dar garantias caso você fique doente, caso você fique inválido, caso você não possa mais trabalhar, ou outros motivos, desemprego e daí por diante. Vocês têm que analisar tudo isso antes de tomarem uma decisão de querer viver na Europa. A Europa, ela tá um caos nesse momento. Infelizmente, quem não é europeu, quem não tem documento, quem não tem uma qualificação, quem não tem garantias, pense bem antes de você querer viver na Europa com tudo que está acontecendo. Todos os países da Europa
sempre tem algum problema. Obviamente que tem países que tem muito mais, que é o caso de Portugal, só que todos terão. Não adianta você achar que você vai chegar na Alemanha, ou que você vai chegar na Suécia, ou que você vai chegar na Irlanda. Todos esses países têm problema. A Irlanda você não consegue alugar casa, quando consegue é 1.500, 1.600, sendo que líquido você recebe isso. Países Baixos a mesma coisa. Alemanha, você acha casa, só que se não souber falar alemão ou inglês, tá lascado, entendeu? E daí por diante, então você vai ter que enfrentar os desafios, seja o lugar que você for viver. Mas uma coisa é certa, se você não entender o que se passa nesse momento na Europa, o seu sofrimento vai ser muito, muito, muito maior. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até já!